E, além de tudo, além de todas as coisas e dos conceitos que relativizam todas as nossas certezas e nos fazem ter que andar com humildade pela fé, com aquele espírito que eu também repeti aqui, que tomou conta de mim logo na minha primeira semana de conversão, ou nos primeiros dias, num cartão das edições paulinas, que dizia: para aqueles que trabalham para Deus, basta-lhes a recompensa de um dia o haverem conhecido. Isso marcou a minha vida para sempre. Eu nunca tive perguntas dentro de mim, porque eu adotei aquilo como privilégio. Meu Deus, eu estou aqui me oferecendo e pregando, começando a pregar. Basta-me o privilégio de o ter conhecido. O resto é besteira, nem passa pela minha cabeça, não passou, não passa, nem passará. E a palavra vai se cumprindo em mim na medida em que eu não tenho nenhum interesse em fazer qualquer coisa senão em me entregar. Aí mais a graça de Deus me cobre, mais surpresas, mais imprevisibilidades eu tenho, mais a relatividade de tudo acontece em meu favor por causa da graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das vossas boas obras, trabalhos, nem tempo de serviço, para que ninguém se glorie. Porém, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros também, porque no meio dessa equação existe algo que eu lhes disse há pouco, chamado a graça de Deus. E a graça de Deus propugna, propõe, manifesta a liberdade absoluta de Deus, de ser Deus, para quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Sem que haja nenhuma regra, ou pré-determinação, ou pré-doutrinação, para nada disso. Ele está livre, solto, como Jesus disse. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. A gente só sabe que ele vem do Pai e está livre, soprando nesse mundo. Graças a Deus, eu não tenho controle nenhum sobre nada, nem tampouco sobre a bondade que ele realiza na minha vida, à medida em que eu só entro com a alegria de confessar o privilégio de ser dele. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. O que é uma coisa bem recorrente, Jesus usar essa imagem de trabalhadores e do reino dos céus como sendo algo de um dono de casa, ou de um dono de fazenda, ou de um dono de um campo. E as coisas se misturam, essas linguagens bem recorrentes na boca de Jesus. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário o trabalho do dia, começando às 6 da manhã, indo até às 6 da tarde, mandou os primeiros trabalhadores irem para a sua vinha. Mandou. E aí foi o primeiro grupo. Saindo ele, aí pelas 9 horas da manhã, viu na praça outros trabalhadores que estavam desocupados. E disse-lhes, 3 horas depois do primeiro grupo: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Não combinou nada, mas disse: olha, de mim vocês não terão injustiça. Podem ir com confiança, porque de mim vocês não terão injustiça. E eles foram. Tendo saído outra vez perto do meio-dia, e de novo, perto das 3 da tarde, uma outra vez, são 2 saídas, procedeu da mesma forma, encontrando pessoas desocupadas,
O que vocês estão fazendo aqui? Vão trabalhar na minha vinha e eu lhes darei o que for justo, o que for adequado. Sendo que para esses grupos ele só disse a mesma coisa e eles foram. E aí o verso 6 nos diz: e saindo por volta das 5 da tarde, faltando 1 hora para terminar o dia de trabalho, a jornada, saindo por volta da hora 1/10, ou seja, 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados na praça à toa, sem trabalho, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Por que vocês não deram um sentido à vida de vocês? Por que vocês não deram significado a este dia, a esse tempo, a essa hora? Ao invés de ficarem aqui vivendo sem sentido, sem propósito, sem alternativa, uma desocupação que não é um ócio saudável, é doentio. Por que vocês ficaram aqui assim? Vivendo uma vida vazia. Responderam-lhe então: porque ninguém nos contratou. Ninguém. A gente foi passando pela vida, pelo dia, e ninguém nos chamou para nada. E eram pessoas que, se você não chamasse, eles não iriam. Tem gente assim. Aliás, a maioria é assim. Então, lhes disse ele, o dono da vinha: ide também vós para a vinha, minha vinha, trabalharem. Só falta 1 hora, mas vão. E ele nem disse: eu vos darei o que for justo, só disse: vão. Só falta 1 hora, 5 da tarde, o expediente terminaria às 6, mas vão. E aí eles foram. E o que acontece? Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, ao seu gerente: chama os trabalhadores, todos eles, e paga-lhes o salário que cada um deles receberá da minha parte, começando pelos últimos, pelos que chegaram às 5 da tarde, porque afinal os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Nessa ordem, os últimos contratados se tornaram os primeiros, fazendo sentido e dando lógica ao que Jesus tinha introduzido antes de começar a contar essa história. Começa a pagar primeiro, comece pelos últimos, os das 5 horas da tarde. E aí você vai pagando até chegar aos que começaram às 6 horas da manhã, até os primeiros, que serão os últimos. Vindo os da hora 1/10, das 5 horas da tarde, ele chamou: pessoal das 5 da tarde, reuniu aquele grupo lá, recebeu cada um deles 1 denário, que foi o que tinha sido prometido aos que foram contratados às 6 horas da manhã. Eu vou pagar vocês 1 denário pela jornada do dia. Aí os que chegaram e trabalharam só 1 hora receberam também um valor exatamente idêntico à promessa feita aos que começaram às 6. Eu vou dar a vocês 1 denário, um valor X específico. Vou dar isto aqui a vocês. Quando chegaram os das 5, sem reivindicação, nada tinha sido prometido a eles, foram pela fé, foram crendo na promessa do dono da vinha, crendo que pior do que estava não ficaria, eles estavam sem nada. Alguma coisa eles levariam para casa, com uma lógica imbatível, que era melhor ter 10% de alguma coisa do que 100% de coisa nenhuma. Eles foram e receberam 1 denário, que tinha sido o prometido para quem trabalhasse um dia inteiro. 1 denário.
aos que chegaram na última hora. Ao chegarem os primeiros, o pessoal das 6 horas da manhã veio assim, ó, com a mão esfregando. Pensaram que receberiam mais. Ah, nós vamos receber mais. É como Pedro, o que será de nós que tudo deixamos e te seguimos desde a primeira hora que nós estamos aqui? Um cara que vai se converter no último tempo, na última hora, no apagar das luzes, vai ter menos do que nós que começamos e estamos aqui te servindo, fazendo esse favor de termos o contingente que valoriza a tua mensagem o dia inteiro, aonde quer que tu vás. Tem alguma coisa a mais para nós? Uma pergunta horrorosa que está presente no coração e subliminarmente na alma de quase todos nós. Chegaram os primeiros pensando que receberiam mais. Como muitos de vocês acham que receberão mais. Não, eu estou aqui desde pequenininho, eu fui criado num lar evangélico. Cara, e daí, bicho? Eu dou o dízimo, minha mãe me acostumou a dar o dízimo desde pequenininho. E daí, rapaz? Menino. Ah, eu cantei no coral, eu fiz não sei o quê, eu fui para grupo missionário, eu fiz... E daí? E daí? Isso era apenas um privilégio. Como eu também não tenho nenhuma pergunta a fazer, Deus não me deve nada, eu já sou dono de tudo, já recebi o impensável. Meu nome foi escrito no livro da vida de graça, por nada, eu fui chamado. O que me cabia era atender o convite, porque esse era o privilégio, trabalhar para Ele. Ter parte nos negócios dele, da vinha dele, da economia dele, na vontade dele. Essa é a minha grande alegria, é o meu maior de todos os privilégios. Mas aqueles primeiros, que aqui no caso tem uma relação imediata com os apóstolos, mas que historicamente falando, a aplicação, a gente vai ver, recai sobretudo e antes de tudo sobre os escribas, os fariseus, os profissionais da religião, os sacerdotes, os levitas, os sumos sacerdotes, os acadêmicos da teologia do primeiro século ou de qualquer outro tempo, vivos ou mais velhos do que Jesus, que estavam ali dizendo: quem é esse garoto que chegou aí agora e está todo mundo atrás dele? Ele é um cara da última hora. E esses que estão seguindo a ele são pessoas que não estudaram, que não sabem de nada, que não têm treinamento, que não tiveram as escolas rabínicas que nós tivemos. E foi um argumento que a gente vai encontrar recorrente, mas outra vez, depois de um tempo aqui, eu vou para Lucas 15, não hoje, para mostrar como era a questão dos religiosos judeus dos dias de Jesus. Era esta: como é que ele se alegra com publicanos, com pecadores, com meretrizes, trata esse pessoal tão bem, enquanto nós que estamos aqui ralando na obediência à lei de Moisés, nos esforçando, somos pessoas que ele só nos responde as perguntas que nós fazemos, mas do contrário, ele parece não ter nenhum prazer em nós, como de fato não tinha, porque eles só chegavam para brigar, só chegavam rilhando os dentes, só chegavam com gemidos de raiva, só chegavam com questionamento, só chegavam com inveja, só chegavam com ciúme. Os pecadores, as meretrizes, as prostitutas, os republicanos, os indivíduos desprezados e marginais não tinham a vinda dele e a chegada dele como privilégio. E se alegravam nesse privilégio. Pois bem, mas aqui no contexto imediato, quem fez aquela pergunta foi Pedro. E nós? O que a gente vai ganhar, nós que estamos desde o início contigo? E como eu disse, é uma pergunta de qualquer um que acha que chegou antes. Pensa que vai ganhar mais. Sempre. Terá privilégios a mais, galardões grandes,
ou qualquer outra coisa, é uma doença de idolatria quantificável e matemática de natureza quantificável, não quântica, quantificável, de contabilidade de quantos? Aritmética. 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, essa basicalidade. Aí quando vieram eles, chegaram os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também a estes foi dado a cada um denário. E tinha sido a promessa, o compromisso. 6 horas da manhã, podem ir para o meu campo que eu vou dar a vocês um denário. De mim vocês não sofrerão injustiça. Eu dei um denário, deu um denário. Mas os caras, a natureza humana é um negócio extraordinário. A natureza humana sempre acha que, de acordo com o tempo de serviço praticado em nome de Deus, a gente ganha determinados privilégios adicionais. A gente ganha certas gerências, gestões, taxas de administração, ou pagamento por tempo de serviço, ou por insalubridade. Parece que Deus é Getúlio Vargas, que criou uma CLT celestial para nós, mas o Senhor eterno é livre. Ele não comete injustiça. Ele disse que você vai ter, você terá exatamente o que ele disse que você teria. Aqui, ó. Não te faço injustiça, toma o que é teu. Agora, o que é dele, e é isso que as pessoas não conseguem entender nunca. Nunca. Essa liberdade de Deus. E é por isso que a graça de Deus comete tantas injustiças. É o tema de hoje, você viu aí no YouTube? A lei maiúscula e as injustiças da graça. Porque na lei, tudo que existe é quantificável e é exterior na sua contabilidade. Você mede por ano, tempo de serviço, exterioridades de obediência, frequência, quantificações dizimais e financeiras das suas contribuições. Na lei é tudo assim, é o que se mede do lado de fora. Ele estava presente? Estava, é fiel. Ele dá o dízimo? Deu, é fiel. Ele se apresenta para trabalhos exteriores que a gente faça na periferia para regimentar mais pessoas para a nossa congregação. Sim, ele sempre participa. É um fiel. É tudo contabilizado assim. E o pior, esses que recebem esse aplauso dos fariseus da contabilidade exterior feita na religião, ficam se sentindo superiores e achando que Deus lhes deve alguma coisa a mais. E quando vêm as meretrizes, os grupos, os LGBTQIA+, os publicanos, os pecadores, os desprezados, os invisibilizados, aqueles para quem a religião só promete juízo e inferno, os desocupados, os à toa, os sem sentido na vida, encontrarem Jesus de repente e dizerem eu quero, eu vou, e não perguntarem nada, simplesmente irem e depois receberem a injustiça da bondade de Deus, dando a eles a mesma coisa que foi dada aos que começaram às 6 horas da manhã. Esse pessoal das 6 horas da manhã morre de ódio. É a moral da história na parábola do filho pródigo, do filho do irmão mais velho.
E fica com raiva do pai, fica com raiva do irmão, porque diz, eu fiquei aqui ralando a vida inteira e esse cara gastou todos os teus bens com as meretrizes e prostitutas, tal. Volta, tu matas um novilho cevada, contratas a melhor banda da cidade, dás uma festa, tá todo mundo aí dançando e eu tô vindo do campo ralando e nunca nem separei uma cabritinha para imolar com os meus amigos. Porque ele não cria na graça de Deus, ele não cria no amor do Pai, ele não cria em nada disso, ele era um legalista. E só contava com aquilo que achava que estava escrito na lei para ele se apropriar. Quando na realidade o pai dele era puro amor, graça e misericórdia. Aí ele vai cobrar do pai, com ódio do irmão e do pai. E é a mesma coisa que acontece, e acontece sempre, é recorrente. Aí eles começaram a murmurar contra o dono da casa, contra Deus, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, chegaram outro dia, contudo tu os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. E daí, meu filho, eu não te prometi 1 denário, eu não te paguei 1 denário, vai para casa feliz. Mas não, o sujeito da mesma hora começa a se achar dono das coisas de Deus, dono dos bens de Deus, dono das bênçãos. É essa hora que ele quer virar pastor, bispo, apóstolo, qualquer outra coisa. Ou se ele for só um espertalhão bom de bico, ele fica achando que porque ele é um cara que convence mais do que os outros, ele pode ter privilégios adicionais em nome do Senhor. É tudo a mesma história, a mesma psicologia, a mesma doença. É a mesma murmuração perversa e maligna. E esses últimos, em relação a nós, e a gente ficou aqui, aguentou a pesada, mas o proprietário, ele é o dono. É dele a riqueza. Ele faz o que ele quiser com o que é dele. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, que era o que vocalizava em nome daquele sindicato da primeira hora, daquele grupo que se organizou, nós somos os trabalhadores da primeira hora. É até nome interessante para colocar em coral de igreja, de algumas denominações. Eu até pensei numa aqui que colocaria tranquilamente o nome de um quarteto, de um coral, com esse nome, os trabalhadores da primeira hora. Os que chegaram primeiro. Aí chega um cara que representa esse grupo e fala, não é? Poxa, a gente suportou isso. Falo em nome desse grupo. E esses agora recebem a mesma coisa. Tu não achas que isso é uma injustiça para conosco? Mas o proprietário, respondendo a um deles, a esse vocalizador das demandas, disse, amigo, eu não te faço injustiça. Não combinaste comigo 6 horas da manhã 1 denário? Aqui, ó, 1 denário. Não foi isso que tu combinaste? Eu não te dei 1 denário? Toma o que é teu. Tu trabalhaste por 1 denário. Toma o que é teu. Vai-te, pois quero dar a este último, tanto quanto a ti. O dinheiro é meu, o prejuízo é meu, o negócio ruim é meu, o desperdício é meu. Tu queres agora regular a minha graça? Tu queres regular o meu amor, tu queres regular a minha bondade, tu queres me enquadrar, tu queres legislar sobre mim, tu te tornas a medida de todas as coisas, de repente, só porque você chegou 6 horas da manhã, eu já não tenho mais direito de fazer do que é meu, o que eu quero, que é tudo meu. Mas é difícil entender. É difícil entender, o religioso morre sem entender isso aqui.
Como eu já tive uma pessoa na minha vida a quem eu amo, eu amei e amo de todo o meu coração. Mas ela me dizia, olha, eu tenho um problema radical. E era uma pessoa que entendia tudo, todo geral sobre o Evangelho de Jesus, mas dizia isso aqui, eu não vou engolir nunca, 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 nunca. Como também a história do irmão mais velho, do filho pródigo, eu dou razão a ele até a morte. E dou razão à voz desse cara que faz essa demanda aqui até a morte. E eu tentava explicar, e eu expliquei milhares de vezes no particular, e a pessoa continuou assim. E eu fui vendo, com o passar do tempo, que essa coisa só crescia, ao ponto de ela, depois de um tempo, romper comigo, essa pessoa. Não aparecer mais. Porque essa graça era muito, muito, muito imprevisível e incontrolável. E não fica nas mãos de homem e mulher nenhuma para fazerem gestão ou aplicação dela. Ela é de Deus, está nas mãos de Deus. Ele faz o que Ele quer com que Ele deseje, porque pela graça sois salvos mediante a fé. É favor imerecido. E até a fé, para ir, é dom de Deus. E não vem das minhas boas obras, para que eu não bata no peito dizendo fui eu que fiz por merecer, trabalhando desde as 6 horas da manhã. Eu não te devo nada, vai, toma o que é teu. Pois quero dar a estes últimos, tanto quanto eu dei a ti. E daí? O que tu tens a ver com isso? Ser grato por ter trabalhado o dia inteiro, esse é o privilégio, é trabalhar, é poder ter provimento para comer, para viver, para existir. Vai! Ao invés de me cobrares, tu deverias era olhar para mim e dizer que comem lindo, que coisa boa. Porque esse pessoal que está aqui, chegou na última hora, tem família para sustentar do mesmo jeito que nós. Mas para ter esse pensamento, você tem que ser gente boa, gente generosa, gente solidária, gente compassiva, gente que se coloca no lugar do outro, gente que não se mede, gente que não tem inveja, gente que não disputa. E você não é nada disso. Nem a maioria de nós. E continuam olhando dizendo que injustiça. Benditas injustiças da graça de Deus que me salvaram e me trazem até aqui no dia de hoje. E bem-aventurado é aquele que não encontrar aqui nenhuma pedra de tropeço. Por isso Jesus conclui dizendo assim, é que os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E os escolhidos são aqueles que não demandam nada, não negociam nada, são aqueles que simplesmente vão porque basta-lhes o privilégio de terem sido vistos, enxergados, convidados, chamados e acolhidos, mesmo que seja na última hora, mesmo que o trabalho deles não vá ter toda essa longevidade de produtividade, de quantificação, a ser transformada em galardão mensurável, não. Tudo cai no âmbito de uma subjetividade absoluta, mas eu falarei mais a respeito disso amanhã. Quero amanhã começar falando sobre como a lei é apenas objetiva e como a graça trata da subjetividade profunda do ser. Por isso é que quem olha de fora vê muitas injustiças na graça de Deus. Senhor Jesus, eu peço que alguns tenham entendido a liberdade da graça de Deus. E como contigo é assim, certeza absoluta de que eu não sofrerei nenhuma injustiça. E eu devo ter também certeza absoluta de que eu posso ter muitas surpresas. E as surpresas nunca serão contra mim. No mínimo, eu tenho o que tu me prometeste.
E posso ter também infindas coisas que tu nunca mencionaste. Ajuda-nos a termos um coração quebrantado que aprenda a andar pela fé. Tem as perguntas idiotas da aritmética religiosa, da lei, do legalismo e daqueles que se comparam com os outros e que sempre saem perdendo. Sempre são os primeiros que viram o último. Senhor, abre o nosso entendimento. É o que eu te peço, Jesus, meu Senhor, em teu nome. Amém e amém.